Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego Calume e eu estou aqui com o André Lago. Estamos na empresa Natural One, na cidade de Jarinu, São Paulo, e vamos apresentar um processo de balanceamento de um sistema frigorífico. Para a instalação da Natural One, nós temos uma unidade XHCU com compressor Copeland Disco de 35 HP, ligado a 2 evaporadores BH. Primeiro passo, vamos instalar o conjunto manifold, que é um instrumento de medição, no equipamento. O manômetro de baixa pressão será conectado na linha de sucção através de uma válvula Schrader. Segundo passo é, com o mesmo instrumento de medição, fixá-lo, o manômetro de alta pressão, na linha de descarga. E nós utilizaremos a válvula de serviço do próprio compressor, onde a válvula de descarga será aberta com o conjunto manifold instalado no equipamento. Nós temos a pressão de baixa e a pressão de alta, para através dessas pressões fazer o cálculo básico de superaquecimento e subresfriamento. O próximo passo será instalar o sensor de temperatura do termômetro digital. Esse sensor tem que ser um sensor de contato, onde a temperatura medida será somente da linha a qual ele estará conectado. Agora eu vou instalar um sensor de temperatura na linha de baixa pressão, que é a linha de sucção do sistema, próximo ao compressor, para poder obter a temperatura da linha e medir o superaquecimento do sistema. Esse sensor tem que estar isolado para garantir a temperatura apenas do tubo de sucção. Próximo passo é instalar um sensor de temperatura na linha de líquido, sendo ela após o filtro, que nesta unidade condensadora essa linha ela é a subresfriada. Então nós temos que pegar o sensor, da mesma forma que a sucção, isolar ele, tirando ele totalmente o contato do ar atmosférico, e ele obtendo a temperatura apenas do tubo da linha de líquido após o filtro secador. Irei instalar um sensor de temperatura na linha de descarga, que é a linha de alta pressão do sistema frigorífico, e essa temperatura de linha de descarga vai garantir que eu visualize a temperatura do compressor. Para um superaquecimento muito elevado, a temperatura de descarga também será muito elevada. Para medir a temperatura do ar entrando no condensador, vamos colocar um sensor de temperatura próximo ao condensador, que também servirá para um cálculo que iremos fazer em seguida. Após fixar o sensor de temperatura na entrada do ar que passa pelo condensador, iremos fixar um outro sensor, obtendo a temperatura do ar que sai do condensador, que nada mais é que o calor rejeitado através dessa transferência de calor, essa transferência térmica. Basta deixar o sensor de temperatura fixado à frente do ventilador, que o ar aquecido vai passar e eu consigo obter essa informação através da leitura do termômetro. Depois que os instrumentos forem instalados, o sistema pode ser ligado e então aguarda-se aproximadamente 30 minutos antes de fazer a coleta de dados. Isso para que o sistema esteja equilibrado, com as pressões estabilizadas. Vamos verificar agora as pressões de alta e baixa medidas pelo manômetro. A pressão de alta medida pelo manômetro indica 207 PSI e a pressão de baixa indica 49 PSI. De acordo com a régua pressão-temperatura para o fluido R22, a pressão de alta a 207 PSI indica uma temperatura de condensação de 40 graus Celsius. Para uma pressão de baixa de 49 PSI, ele indica uma temperatura de evaporação de menos 4 graus Celsius. Vamos verificar agora as temperaturas medidas pelo Penta. A temperatura da linha de sucção está em 5,8 graus Celsius.
A temperatura da linha de líquido está em 26 graus Celsius. A temperatura da linha de descarga está em 43,3 graus Celsius. A temperatura do ar ambiente está em 19,2 graus Celsius. A temperatura do ar de descarga está em 28,5 graus Celsius. Após o sistema frigorífico ter estabilizado, após os 30 minutos, vamos pegar os dados coletados e calcular o superaquecimento e o subresfriamento para definir o balanceamento do sistema frigorífico. Para se calcular o superaquecimento, considere-se a temperatura da linha de sucção menos a temperatura de evaporação, medida pela pressão de baixa. Nesse exemplo, a temperatura de sucção está em 5,8 graus Celsius e a de evaporação a menos 4 graus Celsius, ou seja, o superaquecimento está em 9,8 graus Celsius. Para se calcular o subresfriamento, considera-se a temperatura de condensação, medida pela pressão de alta, menos a temperatura da linha de líquido, medida pelo sensor de temperatura. Nesse exemplo, a condensação está a 40 graus Celsius e a temperatura da linha de líquido está a 26 graus Celsius, ou seja, estamos com 14 graus de subresfriamento. Bom pessoal, essa foi uma aula prática sobre balanceamento de um sistema frigorífico. Espero que tenham gostado e caso queiram assistir outras aulas, acesse nosso site. Obrigado.